Boa tarde, seguidores do Jornal Terceira Visão. Hoje é dia 1º de julho, estamos aqui no estúdio com o vereador Marcelo Yoshida. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, quem está nos assistindo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Jornal Terceira Visão para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Divulgar um pouquinho aquilo que a gente faz. Imagina, obrigado por ter vindo. E a sessão da Câmara teve a última realizada na última terça, né? Foi a última do primeiro semestre. E qual o balanço que você faz desse primeiro semestre, que é o primeiro semestre do seu segundo mandato? Exato. A gente teve alguns requerimentos, indicações, né? Que a gente foi fazendo um novo governo, com novas pessoas. Então, a gente articulou bastante com o secretariado novo, né? Entendendo mais ou menos como cada secretaria trabalha agora, né? Que é um ritmo diferente. Conversando com a equipe do prefeito, né? Para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Falando da Câmara especificamente, a gente apresentou alguns projetos de leis e a gente está com uma questão, né? Que é justamente um dos motivos pelos quais eu quis estar aqui presente, que é para falar um pouco daquilo que eu apresentei, mas que infelizmente, né, ali na Câmara Municipal, pela composição dos vereadores que nós temos hoje, das forças políticas, a gente não consegue tramitar esses projetos, né? Alguns deles, inclusive, a gente protocolou na primeira sessão, lá em fevereiro, só que eles estão paradas na segunda comissão até hoje. E aí eu faço questão, Bruno, se você puder me dar licença rapidinho, Claro. só para eu ler, então, quais são esses projetos, para as pessoas entenderem que são projetos importantes para a cidade, né? Uhum. O projeto de lei número 20 de 2025, que institui o Programa de Prevenção e Combate a Queimadas e Incêndios no nosso município. E esse projeto, ele veio por conta do ano passado, né? Não sei se todo mundo se lembra, mas ano passado teve uma queimada muito grande na Serra dos Cocais. E a ideia é que a gente consiga instituir esse programa de prevenção e combate aos incêndios justamente para evitar casos novos ainda esse ano, né? E a gente protocolou no começo do ano, esperando que ele pudesse já ser sancionado nesse período de seca, né? Mas infelizmente não aconteceu. Projeto 21 de 2025, que institui o Programa de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes aqui no município de Valinhos. E a gente fez esse projeto de lei justamente pensando nas matérias que vocês fazem aqui no Jornal Terceira Visão, Sim. que está fazendo um balanço aí dos casos, né, e que tem aumentado bastante aqui no nosso município. Sim. Então a gente fez isso aqui também pensando nas crianças e adolescentes do nosso município, que também, infelizmente, está parado ali na Comissão de Finanças e Orçamento. Faço questão aqui de frisar que o presidente da comissão, na sessão, eu pedi para que fosse votado na última sessão, ele alegou que estava em diálogo com o município, com o executivo municipal. E eu conversei com membros do executivo municipal e eles falaram que isso não aconteceu. Então aí a gente sempre fica na dúvida para entender o que está acontecendo, se é uma questão pessoal do vereador, se é uma questão do executivo, quem é que está falando a verdade. Então a gente sempre tem dúvidas, né, sobre o encaminhamento das situações. Mas a gente segue na luta porque são projetos importantes para a cidade, né? Não importa se eu sou do PT, se eu sou X, Y, Z. O importante é que a gente está interessado em proteger as crianças e adolescentes, proteger o meio ambiente. Sim. A gente apresentou o Dia de Combate à LGBTfobia, né, que a gente veio tentando aprovar desde a primeira legislatura, mas o parecer foi contrário, foi mantido. O dia 21 de janeiro, como Dia das Religiões de Matriz Africana, que também gerou um embate, tanto na Câmara como na sociedade civil. E aí o pessoal protocolou o Dia do Evangélico, e aí o Dia do Evangélico foi aprovado, mas esse dia ainda não. Então a gente percebe que, infelizmente, né, não existe abertura para todo mundo, institucionalmente falando, né? Sim. O que coloca áreas de alagamento, né? Institui as placas de áreas de alagamento, que eu fiz com autoria em conjunto com o vereador Wagner Alves. A gente também apresentou no ano passado, mas também não prosperou. Esse também é importante. Institui políticas de governança ambiental, sustentabilidade urbana e enfrentamento das mudanças climáticas. Justamente pensando num debate muito atual relacionado à emergência climática e como que cada município tem a sua responsabilidade em evitar essas situações aqui. E, né, a grande polêmica recente, que foi a proposta de criação de um dia do orgulho LGBTQIAPN+, como dia 28 de junho aqui na cidade de Valinhos, que também não prosperou por conta da Comissão de Direitos Humanos, né? E qual a alegação? Alguma coisa, né? Qual o problema em admitir que haja um dia que quem é LGBT, quem simpatiza, possa ter um dia ali para se orgulhar de ser o que é? Então, só deixa eu fazer uma distinção, que acho que nos comentários da internet muita gente ficou na dúvida, né? Isso não é a criação de feriado, né? Então, um Que- dia não é um feriado, Não né? é um feriado, Sim, é um dia simbólico. exato.
E ele diz muito porque durante muitos anos você ser considerado parte da comunidade, sendo lésbica, gay, bissexual e por aí vai, foi motivo de vergonha. Inclusive, para pessoas da nossa geração, você ser xingado de viado, ou de sapatão, no caso das mulheres, ou enfim, né, qualquer coisa relacionada à orientação sexual, era motivo de vergonha para as pessoas. Então, instituir um dia do orgulho significa inverter a lógica, né? Que, na verdade, a gente não tem que ter vergonha de ser quem a gente é. A gente tem que ter orgulho justamente porque isso faz parte da nossa identidade, né? Não tem nada de errado com isso. Mas, infelizmente, né, alguns vereadores têm um posicionamento diferente, algumas pessoas talvez tenham uma dificuldade de entender, porque se você não é parte da comunidade LGBT, isso não interfere em nada na sua vida, né? Exato. Então, enfim. Assim como quem não é evangélico, por que se opor ao dia do evangélico, à Marcha para Jesus, todos os eventos de caráter religioso que tem, por exemplo, né? Não, E são exatamente. aprovados. E são aprovados. Inclusive, muitos deles com votos favoráveis da minha parte, assim. Sim. Mesmo eu discordando ideologicamente, às vezes, né? De como algumas coisas são construídas, Uhum. não vejo um problema. Porque, se cada um tem ali a necessidade do seu dia, por que não, né? Sim. Mas desde que isso também seja democrático, né? Que Sim. seja aberto para todas as representações religiosas, que a gente consiga fazer isso também para outras pessoas que às vezes não se sentem tão representadas assim. A impressão que é uma forma absoluta de se colocar, né? A minha crença ou a minha orientação sexual é a que deve ser. Para mim e para todo mundo, né? Deve ser, dá a impressão que é uma colocação impositiva. E aí é contraditório, né? Porque algumas pessoas falam tanto sobre a liberdade, mas quando tocam em determinados assuntos, essas liberdades elas não podem ser exercidas, né? Então, a gente precisa ver onde é que tá essa contradição aí, né? O porquê que essas pessoas são tão contra assim. E falando em algumas questões que têm que ser esclarecidas, é importante, né? O mundo não estamos em 1980, 70, 90, por mais que os saudosistas querem que a gente volte para lá, né? O mundo vai continuar mudando, eles queiram ou não. E as atualizações, inclusive desses termos, né? Opção ou orientação sexual, por exemplo. Né? Por que é a forma correta? A correta, tá, beleza. Existem algumas distinções do porquê que a gente usa orientação e não opção. A que eu geralmente uso para explicar é porque se fosse uma opção, as pessoas optariam por ser heterossexuais, porque a LGBTfobia é algo que mata muita gente no Brasil, e se as pessoas de fato pudessem optar, elas optariam por não sofrer violência. Então, se você diz que é uma opção, você está dizendo que a pessoa está escolhendo sofrer violência, né? Isso pensando nesse argumento mais da lógica de dizer que é uma orientação. No caso, pensando mais numa explicação científica, né? É porque, de fato, não se opta, né? É uma coisa que é inerente à sua personalidade. Então, não se trata de uma escolha, né? Tipo, eu escolho me sentir atraído por determinado sexo ou gênero, enfim, que seja. Então, por isso que a gente chama de orientação, porque é algo que permeia o nosso sentimento, a nossa vontade, os nossos desejos, e que não é uma questão de optar por um ou por outro, né? É uma questão, né, de sentimento, que é algo que vem com a gente. E é importante colocar isso porque teve mesmo não lembro quando foi, acho que há 1 ou 2 anos, que nós noticiamos um caso policial de um estudante que foi agredido num espaço ermo, justamente pela orientação sexual. E aí, no caso, tinha colocado opção, né? O vereador corrigiu na época, que é orientação sexual, certo, né? E foi justamente sobre um episódio de violência, que é uma das pautas que você tenta colocar, né? De conscientização da violência que esse grupo sofre. Exatamente. Só que, assim, só para quem estiver assistindo, porque isso sempre quando a gente fala sobre essas violências, mas aí as pessoas costumam dizer, mas morre homem todo dia. E aí é importante fazer uma distinção quando a gente fala de feminicídio, quando a gente fala de LGBTfobia, a gente está falando que essas pessoas sofrem a violência por conta dessa característica. Então, a diferença está justamente Isso, perfeito. Na motivação da violência. Então, quando a motivação da violência é quem ela é, isso precisa ser tratado de uma forma específica, né? Porque ninguém pode ser agredido por ser quem ela é. Porque isso porque a pessoa está indo contra a existência dessa pessoa, né? Sim. E aí isso é muito grave. Porque a gente está falando de seres humanos, né?
Não tá falando de um assalto, a gente tá falando né, de alguma outra relação que culminou num homicídio ou em alguma violência, né? A gente tá falando de algo que é inerente da pessoa, que ela não pode simplesmente Sim, deixar de ser, e sim. ela tá sendo agredida por conta disso, né? Assim como um atenuante, né? Pela distinção se é mulher, étnica, né? Isso, na verdade, são Assim como agravantes, né? agravantes, Isso. isso. Então, quando a motivação da violência, ela tem a questão do gênero, a questão racial, a questão da Idoso. orientação ou a questão de idade, isso também se torna agravantes na dosimetria da pena, né? Na contabilidade da pena ali. Sim. E outra atualização importante de se fazer é pela essa questão de se identificar, né? Da personalidade, das siglas, né? Uhum. LGBTQIAP. A gente falou semana passada e já estava faltando duas e tenho Isso. mais. E isso vem se atualizando, né? Isso. Quantas tem agora? São LGBTQIAPN+. Quais são atualmente? Essa também é uma grande dúvida das pessoas Ah, e é um dos argumentos de que as pessoas têm uma dificuldade, né? Digamos, é o que as pessoas alegam, né? Uma dificuldade de entender a sigla. Primeiro é importante lembrar que a sigla oficial não é essa grande aí. tá. A sigla oficial é LGBTI+, ou LGBTI, ou LGBT, mas o LGBTI+, por quê? Porque, se eu não me engano, foi o que foi decidido na última conferência dos direitos das pessoas LGBT, que aconteceu há muitos anos atrás. Já não lembro exatamente a data, mas faz mais de 10 anos, se eu não me engano. Porque a gente tá em 2005. Acho que faz mais. Acho que foi 2013, se não me engano. E agora a gente vai ter esse ano uma nova conferência nacional em que muito provavelmente uma nova sigla oficial vai ser estabelecida por essa conferência. Então a gente não sabe se a sigla vai ficar desse tamanho mesmo, se a gente vai manter a sigla como ela era, ou se a gente vai adequar, não sabemos ainda, né? Já tá quase metade do alfabeto, já É criou um muita nome coisa. já, né? Exatamente. Então, não sabemos ainda como vai fazer, mas a conferência estadual vai acontecer agora no começo de agosto. Eu vou participar, inclusive, como delegado. E aí vai ter a conferência nacional em Brasília, que vai justamente entrar num acordo para saber qual é o tamanho, que sigla que é, quais letras vão estar lá. Mas o que que é mais importante para além da sigla, né? Porque a sigla é o que representa e tal. É importante? É Sim, importante. Mas o importante é o respeito. basicamente, Independente se sim, você sim, concorda ou não com a sigla, sim, é você respeitar a existência das pessoas, né? sim. Como elas se identificam, a forma de tratamento, Exatamente, aí só fazer um adendo assim claro. específico. Se você não sabe, você pode perguntar, que é melhor do que você ser desrespeitoso, né? Uhum. Então, tá na dúvida? Pergunta. Para E não tá tudo bem. discriminar, né? Exato. E apesar de não ter passado essa pauta na Câmara Municipal, na esfera estadual você teve destaque na Lesp, né, recebendo uma homenagem da professora Bebel, Bebel. que é uma deputada Como, estadual, é como que isso. foi receber esse tributo lá? Ah, foi muito bacana, assim, né? Porque é um reconhecimento pelo trabalho que a gente vem fazendo em relação à pauta LGBT, aos direitos das pessoas, né? Ou avanço, ou impedindo retrocessos em relação à pauta, né? E a gente sabe que isso é muito complexo, porque no Brasil hoje existe muita disputa em relação a esse termo, a orientação sexual, né? Isso vem gerando muito embate político desde 2015, né? 2013, 14, quando surgiu o termo ideologia de gênero. E aí todo o debate relacionado aos planos municipais de educação, Plano Nacional de Educação. Aí veio a eleição, mamadeira de piroca, fake news, né? Da mamadeira de piroca, do kit gay. E até hoje nunca vi, né? Sim, Enfim. E aí as pessoas entram num surto, né? Num pânico muito fomentado pelas notícias falsas que circulam por aí. E as pessoas acabam caindo nesse tipo de coisa, né? sim, E aí a gente que é, né, enfim, abertamente LGBT, que está no espaço institucional, a gente entende que é uma obrigação nossa, né? Impedir os retrocessos e sim. tentar os avanços nessa pauta, né, nível municipal, estadual e nacional. Então foi muito bacana esse reconhecimento, justamente porque a gente sabe que a luta, especialmente aqui no interior, não é muito fácil, E né? para esclarecimento, porque há uma vontade de difamar, fazer a falácia do espantalho, né? Cria e joga ali tudo aquilo que você abomina, né? Fomentando preconceito, ao invés de fazer um esforço para entender, né? Lógico, a gente estava falando aqui de alguns termos dos anos 80, que é na faixa etária, né? E mais ou menos da minha geração tem que fazer muitas desconstruções, Uhum, né? uhum. Que antes essa questão era lidada de uma forma na escola, nos ambientes escolares do Sim. trabalho, que hoje é inadmissível. Então a gente realmente
do que a gente recebeu nessa época, nos anos 80, 90, a gente tem que desconstruir muita coisa para viver nos tempos que não são aqueles, né? E muita gente, às vezes, quer viver ali uma visão limitada, né? É, como que você lida com essas questões assim no dia a dia? Por exemplo, você fez um vídeo, né, depois dessa questão ser colocada nas redes, Uhum. e foi um exemplo disso que eu falei. Muita gente difamando, né? Sim. E você pacientemente fez lógico, não dá para ir lá dar ibope para cada comentário, né? Então você Sim. fez um vídeo respondendo, até acelerado lá tal, com bastante educação tal. E você ainda acredita que esclarecer, né, tentar fazer conhecer para quebrar o preconceito, né, fazer conhecer é uma chave para isso? Por exemplo, como falei, a minha geração tem muito a Uhum. desconstruir. Uhum. E um marco ali foi quando eu fui convidado para uma palestra na escola, foi na Alves Aranha, que era um grupo de trabalho de alunos lá. Uhum. E ali realmente eu falei, nossa, realmente, ali foi uma grande muro destruído para aprender sobre, né, as diferenças. Tá. Você ainda acha que esclarecendo com toda a paciência do paciente oriental, né, você ainda acha que é possível através desses meios mais pacíficos? É que tem uma distinção muito importante que a gente precisa fazer, né? Existe um limite de atuação de até onde a gente consegue ir quando a gente fala do processo pedagógico, de explicar para as pessoas o que que é. Uhum. Por que que eu digo isso? Porque tem pessoas que têm muito conhecimento, que são pessoas inteligentes, que são pessoas que sabem ler e escrever, que são pessoas que têm consciência, mas que continuam reproduzindo o preconceito. Então eu acho que é uma distinção importante de fazer, porque o conhecimento não vence tudo. Porque o preconceito. Porque muita gente diz assim: ah, não, porque se a pessoa tem acesso ao conhecimento, ela vai deixar de ser preconceituosa. Isso não necessariamente corresponde com a verdade. Tem muitos advogados que são preconceituosos, muitos médicos, muitas pessoas que defendem coisas até criminosas, inclusive. Então, não é uma questão de conhecimento. A gente consegue ir com conhecimento até um determinado ponto. Que são as pessoas que têm a disponibilidade de entender que elas precisam melhorar. Sim. Só vai dar certo se a pessoa consegue ter esse pensamento. Quando a pessoa não quer, não existe nada que vá convencer ela do contrário. Então, para essas pessoas, acho que o processo, infelizmente para elas, é muito mais dolorido, porque a gente não sabe da vida das pessoas, então se de repente surge alguém na família, isso se torna uma questão. Se tem alguém próximo, isso se torna uma questão. E aí ela entra num processo muito dolorido para ela mesma de, né, enfim, né, de como lidar com esse processo. Sim. Por uma resistência, de novo, que muitas vezes não é racional. Não é racional o problema, né? Porque se fosse, né, a gente resolveria grande parte dos problemas. Sim. Mas não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de você ir lá explicar pra pessoa. Alguns traumas, né? Não sei se é trauma, mas a gente precisa vencer essa coisa do preconceito que é ali aquele ódio, aquela resistência que vem de muitos lugares diferentes e que as pessoas precisam, né, antes de qualquer coisa, estarem abertas a entender. Né? Essa resistência às vezes pode vir de, ele está podendo ser o que ele é. Eu gostaria de ser, mas eu não posso sair, né? A pessoa fica meio assim, então ela ataca aquilo que ela não pode ser. Socialmente falando, existem algumas teorias que falam um pouco sobre o que é a heteronormatividade, né? Que é essa coisa, né, que muita gente acha, né, que quem sofre só com o machismo é só a mulher, por exemplo. E obviamente que é, né? A violência, o feminicídio, não todos, né? Só pra depois não ser cancelado na internet. Mas é importante também dizer que quando a gente fala do machismo em si, a gente está dizendo que existe um modelo de homem também a ser seguido. E quem não se enquadra nisso também sofre. Só que a gente está tão imerso e muitas vezes as pessoas não têm consciência desse processo que quando a gente questiona isso, a pessoa não sabe o que faz. Né? Como ela lida com isso. Sendo que, na verdade, quando a gente fala, né, de diversidade sexual e de gênero, a gente quer combater justamente essas caixinhas que dizem que só porque eu sou de uma determinada coisa, eu tenho que agir de um determinado jeito. Ou eu tenho que cumprir determinados papéis. E não é assim que funciona, né? Porque a sociedade é muito mais diversa que os papéis que foram construídos pra gente seguir. Exatamente. E tem gente que não segue e tá tudo bem também. É uma questão sociológica. Né? Exato. Isso já não vem de agora, ao longo do século XX,
diversos pensadores embasaram essas linhas, né? Exatamente. E ainda falando sobre a homenagem, você recebeu homenagem na LESP, da luta LGBT, né? E também recebeu, não foi bem uma homenagem, foi um convite em alusão ao Dia do Imigrante Japonês, que foi com a família Sim, real, né? sim, Como é sim. que foi esse? Eu até te perguntei se tinha bastante sashimi lá. No começo do ano teve um evento, né? Recordando bem que, né, acontece tanta coisa que a gente não É. acaba não lembrando É de para tudo. reforçar que você é descendente de japonês e mãe e pai, né? Mãe e Isso, pai. exatamente, sim. E sendo descendente japonês, tem as ligações lá dos agricultores do Isso, Macuco. exato. E recebeu um convite lá para jantar com a família real. Na verdade, o convite foi um evento solene na residência oficial do cônsul para participar de um ato para falar sobre a parceria da imigração japonesa, né? Comemorar lá Uhum. os anos de imigração japonesa que a gente tem aqui no Brasil. Teve esse outro que foi com a princesa aqui no Brasil, eu não fui, recebi convite, mas eu não pude estar presente. Porque tinha, enfim, né, a aula, essas coisas que eu continuo em sala de aula também, então acaba ficando difícil participar de tudo. Mas esse outro evento foi super importante também, foi no consulado, o cônsul recebeu as autoridades que são eleitas, inclusive, né, teve outros vereadores descendentes japoneses também estavam presentes. Uhum. Acabei conhecendo, e engraçado que hoje eu troquei mensagem com um deles, inclusive, né? Legal. Foi super bacana, assim. A gente mantém contato, a gente se conversa, né? Para falar um pouco sobre esse assunto, né? Porque o Brasil é o país que recebeu mais imigrantes japoneses, né? De todos, né? Então, a maior comunidade japonesa fora do Japão é no Brasil. Mas não tem muito representante na política, pelo menos eleito, né? Já teve alguns que são muito de Campinas, né? Tem alguns que ocuparam a política lá há Tá. muitos anos. Eu não sei como é que tá lá, eu acho que não mais. Em São Paulo também, na Câmara de São Paulo, pelo menos que eu acompanho, assim, tem sempre um. Tá. Pelo menos eu acho que continua vereador hoje. Mas aqui em Valinhos é a primeira vez, né? É a primeira vez. Tem uma comunidade aqui muito antiga. Eu sei de muita gente que tentou, inclusive meu pai tentou ser vereador lá na década de 80. Tá. E aí, mas ninguém conseguiu até então, né? Eu sou o primeiro que consegue. E abertamente LGBT. Sim, exatamente. Primeiro abertamente LGBT, o primeiro asiático, o primeiro da zona rural. E que jogava E beisebol na infância. e aí Olha, também essa tem. história veio das fotos que você publicou jovem lá, né? Um time do Macuco, que tinha um time de beisebol lá. Exato, era Legal. softball, na verdade, Softball. que é a bola um pouco maior, enfim, né? Aham. E aí a gente tinha um time lá e aí a gente jogava contra algumas outras comunidades japonesas. Eu cheguei a jogar algumas vezes, mas eu era muito pequeno, assim, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, talvez 9 no máximo. Eu trouxe essas questões justamente para mostrar as possibilidades infindáveis de diversidade que há. Um esporte totalmente diferente, né? Exato. Com etnia, né? Não é a mais populosa, lógico. Não, aqui em Valinhos mas que é 1%, existe, acho que não chega né? a 2%. E LGBT, a questão LGBT, ou seja, há muito mais diversidade do que a pessoa pode querer que tenha ou não. Exatamente, né? E é importante, se a gente parar pra pensar, né, o povo brasileiro é muito diverso, né? Assim, Sim. são muitos Não é povos só que vieram pra futebol cá. né? Não, assim, são muitos povos que vieram pra cá com muitas culturas diferentes. E o Brasil é essa mistura que é muito legal e muito interessante dessas culturas que vem formando a gente, né? E com a contribuição dos indígenas, dos africanos, né? Dos povos iorubás, bantus, que vieram pra cá em sua grande maioria. Sim. Dos asiáticos, aí tem os povos europeus, como os portugueses, aí dependendo da localidade do Brasil, franceses, suíços, alemães. Então é uma mistura e a gente tem que, na verdade, valorizar essa diversidade, né? E não Sim. combater. E a última questão sobre ainda a parte de LGBT, né? Como você é professor de história, escola pública, né? Como está sendo lidar com essa questão na sala de aula? Tem preconceito entre os alunos? Eles trazem de casa alguma coisa assim? Como você tem trabalhado essa questão? Eu tenho. Vamos lá, é que assim, né? É muito diferente quando a gente estava na escola, né? A gente Sim. que é da década de 80 passou por um outro momento histórico, né? Uhum. Não dá pra dizer que não tem, porque ainda continua aparecendo casos de LGBTfobia e tal. Só que na época isso nem era tratado, né? Não, Tipo, a pessoa imagina, sofria a violência imagina. lá e era aquilo. Sim. Hoje já existe, né, enfim, um cuidado, minimamente os gestores sabem o que é, sabem como lidar, entendem o processo. Qual que é o problema, assim, né? Quando os alunos, né, eles são... Todo mundo aqui já foi aluno, né? Então, o aluno é muito curioso, com vida de professor.
E aí, muita gente pergunta e tal, e eu falo abertamente, assim, né? Eu sou casado com outro homem e tal, e é isso. E aí, então, eu sinto que isso é bom, porque aí os alunos percebem que eu só sou uma outra pessoa como outra qualquer e que é casado com outro cara, e é isso. E tá tudo bem, porque a gente não fica falando da nossa vida pessoal, né? Claro. Em sala de aula. E aí, quando acontece, é muito raro acontecer alguma coisa, pelo menos quando eu estou presente, porque os alunos sabem que eu sou da comunidade LGBT, Se policiam mais. e aí Tá, eu, tá. eu, né, enfim, vou É interferir. necessário, sim. Então, eu raramente presencio. Quando eu presencio, eu falo, ó, isso não é legal, por causa disso, né? Eu explico lá. Uhum. Se acontece em outros momentos, aí que eu não estou presente, Uhum. aí eu já não sei. Mas eu tenho percebido que, pelo menos, tem uma parte da juventude, né? Não toda ela, mas uma parte da juventude que lida com isso de modo mais tranquilo, assim, né? Muito mais do que na nossa época, por exemplo. Então eu fico um pouco mais tranquilo, assim. Mas, infelizmente, é um tema de tabu ainda para a escola, né? Existe muita pressão da comunidade para que não se fale sobre esses assuntos na sala de aula. Inclusive, não sei se você lembra, a gente tinha educação sexual nas escolas. De prevenção, né? De gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, né? As ISTs e tudo. Hoje, são poucos os professores que trabalham com isso. Ou institucionalmente na escola se trabalha com isso. Porque isso se tornou uma pressão. Existe uma pressão social muito grande para que não se fale sobre isso nas escolas, o que é um problema, né? Muito, porque fomenta crimes que estão em crescimento contra crianças, os Perfeito. abusos, estupros infantis. Exatamente, mas as pessoas acham que é uma pauta moral e não tem nada a ver com isso, né? A gente quer proteger as crianças e adolescentes. Porque a criança sabendo bem o que são as partes, os atos, ela vai saber identificar se ela está sendo abusada ou não. Exatamente, isso. onde pode tocar, Exato. aquela coisa toda, né? Mas, Sim. infelizmente, parte da população não entende que isso é importante. Aí voltando às outras pautas, uma que você fala bastante lá, e inclusive cobrou na última sessão, é a regulamentação das feiras. Nossa, isso é uma coisa que a gente vem cobrando desde o começo. Eu frequento algumas feiras aqui do município, desde que elas começaram, inclusive antes de eu ser vereador. Que é aquela do CAC lá, eu frequento desde que ela foi criada, porque inclusive meu projeto social era ali perto, então eu Sim. descia para jantar lá. Então, o que acontece? A gente vai conhecendo o pessoal lá, e o pessoal vem questionar, vem perguntar. E aí, a gente percebeu que precisava ter uma regulamentação das feiras. A gente foi atrás da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na época, bem no comecinho do mandato mesmo, desse mandato novo. Uhum. E a gente conversou lá com o representante, e ele falou que ia construir. Foi feita uma comissão que se reuniu algumas vezes, pelo que a gente ficou sabendo. O teor das reuniões, ela não é público. A gente fez um requerimento, inclusive, pedindo a publicização das atas, né, daquilo que estava sendo discutido e decidido. E o que a gente sempre teve de resposta e daqui a algum tempo a gente vai publicar. Daqui a uma semana a gente vai publicar. Não, daqui 15 dias. Aí chegava lá, passava o prazo e isso não era regulamentado. E aí terminou o primeiro semestre, não tem mais sessões e eles não mandaram ainda. Não sei se vai vir em projeto de lei ou se vai ser um decreto. Provavelmente, na verdade, vai ser um decreto. Então, isso pode ser regulamentado sem a Câmara. Uhum. Mas não veio, né? E a gente sempre fica pensando por que isso está acontecendo, por que não anda com esse processo. E aí, a desculpa é sempre o jurídico. Não, porque está no jurídico da prefeitura. E aí a gente faz o quê? A gente pergunta pro jurídico da prefeitura. Aí o jurídico fala, então, não tá com a gente e tal. E aí sempre fica nessa situação meio complicada, né? A gente tentando entender o que está acontecendo para ajudar os comerciantes, ajudar os bairros que tem as feiras, como é o Jardim do Lago, que é hoje, inclusive. Sim. Quem puder ir, gente, a partir das 17 horas tem a feira lá no Jardim do Lago. Conseguiram o sanitário? Não. Ainda não. Faz pelo menos uns 4 meses que tá se falando disso, né? Não conseguem colocar um banheiro lá. Exatamente. Então, precisa de melhoria de estrutura, precisa do apoio da prefeitura, efetivamente, né? Sim. E é uma feira muito importante, é um bairro muito importante. Sim. Que se incentive lá o comércio, né? Dos feirantes, da agricultura familiar, do pessoal que expõe ali, dos food trucks. E o pessoal gosta, né? Eu vou lá. Eu só não fui na terça-feira que eu tava na Lesp. Desde o começo do ano eu fui em todas as feiras lá. E é uma demanda crescente, né? Com a precarização do trabalho, desemprego, o pessoal tá recorrendo. As feiras são umas atividades que acabam abrigando esses profissionais, né? Sim, mas só fazer uma correçãozinha. É a menor taxa de desemprego que a gente tem Sim, na linha sim. histórica. Não, mas a precarização, assim, de que o pessoal não tá muito
trabalhando mais, se aposentou, vai. Sim, Tipo a uberização que está acontecendo. exatamente. E a feira é uma alternativa, por exemplo, a feira dos artistas, dos artesãos. Exato. Também, né? É o pessoal que se dedica a uma outra E atividade. tem desde jovens até pessoas mais, E consegue uma com mais renda, idade. exatamente. Sim, nesse termo que eu falei. Outra questão que você traz, assim, por enquanto também não saiu, é desde o ano passado a revisão dos professores. Plano de cargos. Isso aí, na verdade, é o Estatuto do Magistério, Estatuto né? do Magistério. Isso. Magistério. Eu queria fazer um agradecimento público aqui, né? À parte do governo que topou fazer uma reunião com alguns servidores. E aí, né, de novo, a gente pleiteia a questão da educação, que é o Estatuto do Magistério que está desatualizado já há muitos anos. Mas o que a gente precisa, na verdade, é a valorização dos servidores de modo geral. O que tem acontecido, que a gente tem percebido desde na verdade, de 2018, que foi quando eu me tornei concursado na Prefeitura de Valinhos, é uma desvalorização contínua, né? É perda do poder aquisitivo dos servidores, né? Diminuição dos benefícios, né? A gente perdeu o plano de saúde, perdeu 10, 20%. E aí esses 10, 20% ia para aposentadoria, isso foi transformado num vale alimentação que depois não é incorporado na aposentadoria. E tudo isso vai acumulando prejuízos para os servidores, né? Inclusive para os aposentados. Então, o que a gente vem pleiteando para essa administração do prefeito novo agora, do prefeito Franklin, é que a gente consiga construir um plano de valorização que, de fato, consiga fazer com que a gente se torne competitivo com outros municípios. Porque o que está acontecendo é que a gente está perdendo servidores muito qualificados de muitos anos aqui da Prefeitura de Valinhos para municípios vizinhos. Então, tem chamado muita gente de concurso, e ainda bem que está chamando também, porque até o ano passado era uma dificuldade de conseguir servidor. Aí está chamando assistente social, psicólogo, professores, P1, P2, até a gente administrativo também está sendo chamado inspetor de aluno. Só que muita gente não tem ficado aqui. Porque muita gente que é qualificada acaba pensando na vida financeira, percebe que outros municípios estão pagando melhor e, na hora de pagar as contas, prefere ir para outro município. Então, a gente precisa muito dessa valorização aqui. Senão, é difícil construir política pública consistente, porque se fica mudando servidor o tempo todo, a gente tem que explicar como a rede funciona o tempo todo, e aí não tem continuidade nos processos, é muito ruim. E continua essa evasão. Ainda não foi resolvida. Continua. Semana passada, a gente perdeu uma professora de matemática que estava aqui há mais de 20 anos aqui. Imagina! E aí, um servidor que perde, quantos alunos que são afetados, né? Quantas Exatamente. famílias Aí são chamar afetadas. alguém novo, aí, né, enfim, vai todo um processo. Sim. E é uma pessoa que já tinha, se eu não me engano, ela tinha doutorado também. Ela já foi, é que eu não vou citar o nome para expor, porque ela não tem autorização para isso, mas ela já foi coordenadora, ela coordenava o grupo de professores de matemática da rede municipal, de tão boa que ela era. Você entende? É um sucateamento, né? Infelizmente. Essa que é a verdade. E a gente espera que esse prefeito tenha uma atitude contrária e que possa realmente fazer essa valorização. E aí, de novo, né, não estou pleiteando somente para educação, que a gente consiga fazer a valorização do serviço público municipal. Certo. E outra questão que acho que talvez resume outra pauta que você vem falando desde o ano passado e acho que até agora nada, né? Até agora nada. E que é resumida até na frase da Lari, é insalubre, toda essa insalubridade, o CAPS EAD, ou AD, né? CAPS AD. Essa é uma outra luta, que é a da saúde mental, que eu venho acompanhando desde que, né, acho que as pessoas que acompanham o Terceira Visão há mais tempo sabem, né, quem acompanha política. Eu me afastei por uma questão de saúde mental lá em 2022 e de lá para cá eu venho acompanhando as questões de saúde mental do município enquanto política pública. Participei da Conferência de Saúde Mental, que teve como resultado a retomada da Rede de Atenção Psicossocial, que é a RAPS, que faz reuniões mensais. Inclusive, quinta-feira agora vai ter uma reunião, eu vou participar, justamente pelo fortalecimento das políticas de saúde mental no município. E aí a gente tem uma série de gravidades aqui, né? E aí eu fiz um monte de requerimento, também estou aguardando resposta do executivo, que são o tamanho das filas para atendimento de saúde mental, a triagem está demorando aí de 2 a 3 meses, aí depois o atendimento demora mais um tempo. Desculpa. Falta psiquiatra no município, falta psiquiatra infantil. Não tem um CAPS AD no município, que é um CAPS especializado para tratar com álcool e drogas. A gente sabe o quanto isso tem piorado, não só no município, né? Só para, né? Não é que o município está caótico. Isso é algo que tem pegado muitos municípios, o Brasil inteiro, especialmente o estado de São Paulo, e a gente precisa ter um serviço especializado para isso. E aí o município precisa se inscrever
no PAC do governo federal, teve a oportunidade no ano passado, o município não se Perdeu. inscreveu, perdeu a proposta, e aí a gente precisa fazer com que esse movimento dê certo. Sim. Porque é um dispositivo muito importante para o município, né? E aí existe um sucateamento do CAPES, dos CAPES 2, e aí, só para fazer uma diferenciação, né? Os servidores que estão lá fazem tudo o que é possível, eles trabalham muito para fazer, eu conheço todos eles, se eu não conheço todos, pelo menos a maioria deles eu conheço, e fazem um trabalho de excelência. Sim. O problema precisa de mais servidores, precisa de mais espaço, precisa de espaço adequado, Estrutura. precisa de mais orçamento, porque senão não dá conta. Sim. Então, assim, conheço realmente assim, o CAPES-I, conheço o CAPES 2, conheço o pessoal do CREAPS, e a gente precisa de mais gente lá. É crucial, porque a condução saudável na sociedade tem que começar por uma situação de saúde mental, né? Exatamente. E sabe o que a gente pleiteou? Tem o programa Saúde da Família aqui, né? Que é no Parque Portugal e no São Marcos. Quando esse projeto foi aparecer aqui no município, a gente foi sentar e conversar com a Secretaria de Saúde na época. A gente pleiteou. A equipe completa possui psicólogo. E a gente falou, vocês precisam colocar os psicólogos já nessa equipe. E eles não colocaram. Então a gente falou de outras questões, né, que estão sendo batalhadas, algumas há 2, 3 anos e está sendo cobrado. E o que a gente pode falar para o futuro, próximo semestre, o que a gente pode aguardar do seu mandato? A gente tem tido muita dificuldade na Câmara Municipal, justamente pelos projetos que eu li no começo da entrevista, que mostram que, na verdade, existe uma dificuldade de trâmite, né, ali dos outros vereadores em relação às pautas que eu venho propondo. Então, muito provavelmente, a gente vai mudar a atuação, né, a gente vai fazer um outro processo enquanto vereador, de a gente conseguir se aproximar um pouco mais de determinadas situações para a gente seguir um outro caminho, né, porque o caminho dos projetos de lei, a gente está percebendo que talvez não seja tão frutífero. Ou a gente vai ter que mudar o processo de diálogo interno lá e de articulação com os demais vereadores, né? Não quer dizer que a gente vai deixar de apresentar os projetos, Sim. porque eles são importantes. A Mas forma de trabalhar. Exatamente, mas a atuação do vereador não é só ficar apresentando projeto de lei, né? Então a gente tem os requerimentos, a gente tem as indicações, a gente tem as articulações que a gente pode fazer, trazer gente de fora para conseguir articular os serviços internos e por aí vai. Sim. Então, muito provavelmente a gente vai ter um redirecionamento, mas a gente não vai abandonar as pautas, né? Porque isso que é importante. A gente vai continuar batalhando pelo meio ambiente, saúde, educação, a assistência, que também é uma outra área que a gente tem atuado bastante. Vereador, muito obrigado por ter vindo, esclarecido várias questões em relação à causa LGBT, que é importante, acho que conhecendo cada vez mais que vai se desmistificando, né? Feito esse balanço do semestre e a projeção para o próximo. As pessoas que querem entrar em contato com você, tem alguma demanda, alguma denúncia, como que deve proceder? Obrigado pela pergunta. Vocês podem mandar pra gente no Instagram, Marcelo Yoshida. É super fácil de achar, de encontrar. Vocês podem mandar lá na DM do Instagram, que a gente acessa ali com frequência. Inclusive, quem não segue, não tem problema, porque vai cair lá nos pedidos, mas eu acesso ali com alguma frequência. Então, não tem problema. E aí também tem o site da Câmara Municipal, que tem o e-mail institucional e também o telefone do gabinete. Então, podem ligar, se quiser que seja anônimo também, não tem problema. A gente tem recebido algumas denúncias anônimas e não tem problema, a gente preserva os nomes, porque a gente entende que determinadas situações são muito delicadas e que precisa desse procedimento, né? Então, não tem problema. Mas procura a gente, também tem TikTok, também tem o Facebook. Certo, vereador, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o espaço do Jornal Terceira Visão, para a gente poder estar aqui conversando, falando, divulgando o nosso trabalho, que é super importante para a cidade. Valeu. Obrigado.